O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Eu tô indignado com uma frase de Gil do Vigor. Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 25 de fevereiro. Gloriosa República de Vanuatu aprova leis para cultivo e exportação de cannabis. Mais um motivo para conhecer a ilha. Não, mas cultivo e exportação, não tem nada sobre consumo. O senhor está querendo aí, enfim, fazer alegações contra a família tradicional brasileira. A gente já comentou isso, né? É engraçado que as pessoas devem ouvir, né? Eles fizeram história e tal, né? Mas né? No fundo aqui não acontece nada, tá, gente? Mas agora falando, né, mais sério, Vanuatu, né, aprovou via o seu parlamento uma regra, né, que vai permitir o cultivo e a exportação de cannabis medicinal e de cânhamo, tá? A ideia não é necessariamente o cultivo e a exportação por empresas locais, mas também a ideia de permitir que empresas estrangeiras, tá, possam atuar no país. Tá? Vai ser uma espécie ali de cota. Tá? Serão 5 licenças, cada uma válida por 10 anos, 2 delas para cannabis medicinal e 3 delas para a produção de cânhamo. E dessas 5 licenças, 2 estarão disponíveis para empresas estrangeiras e uma terceira pode ser explorada em conjunto, ou seja, 2 para empresas locais, população local, 2 empresas estrangeiras e uma que pode ser um modelo misto. E cada licença vai custar 10 milhões de vatus, o que dá aí mais ou menos, tá, uns 700 mil reais. Como eu disse, válida por 10 anos. A ideia é que seja, né, uma exportação que traga divisas fortes para a ilha. E o detalhe é que Vanuatu, né, já teve uma grande produção de cannabis medicinal, feita em parceria com uma empresa australiana, porém foi uma exploração que resultou em alguns problemas legais, inclusive, porque, aí entrando na brincadeira do Matias, o uso de cannabis, o uso recreativo de cannabis em Vanuatu é proibido. Tá? Então você tem toda essa discussão do cultivo para determinados tipos de exploração e também o uso recreativo. Tá? Quem quiser ler uma matéria bastante extensa, bastante completa sobre o assunto, tá? Vai lá na ABC australiana. Tá? abc.net.au e aí você tem uma grande matéria pelo Priyanka Sirinivasan. E também em relação a Vanuatu, meu caro Matias, infelizmente hoje, né, uma notícia da agência France Presse, algumas das ilhas do arquipélago, né, tiveram que declarar situação de emergência, já que nos últimos 4 dias, tá, 4 dias, o arquipélago foi atingido por 2 terremotos e 2 ciclones. Tá? Tivemos muitas quedas de árvores, enchentes, porém, felizmente, até o momento, não temos notícias de vítimas fatais. E, finalmente, na Indonésia, aquele grupo, né, que foi tomado como refém em Papua Nova Guiné, liderado por um professor neozelandês de uma universidade australiana, foi libertado, né, pelo grupo papuásio que havia tomado eles como reféns na região do Monte Bossave. Tá? Então, felizmente, essa história terminou em final feliz. Notícia do último domingo, dia 26 de fevereiro. Milhares protestam no México contra a reforma eleitoral. Tivemos né, uma grande manifestação
no último domingo contra a mudança, né, no Instituto Nacional Eleitoral, que é o principal órgão eleitoral do México. A gente comentou recentemente sobre essa reforma. Vamos recapitular brevemente, né? O López Obrador, o presidente do México, afirma que o Instituto tem uma composição ligada às elites políticas mexicanas, que seria necessário ali um processo de arejar a sua composição. Ele propôs isso via referendo, a população rejeitou o referendo, então a proposta foi diluída e aprovada no Congresso, tá? Com um pouco menos efeito. Os críticos afirmam que essa mudança, no lugar de dinamizar ou democratizar o Instituto, na verdade vai deixá-lo submetido ao interesse político e principalmente a indicações do governo que estiver no poder naquele momento. Tá? Ou seja, podendo afetar eventualmente a lisura das eleições. Segundo o presidente do PAN, o Partido de Ação Nacional, que é o principal partido de direita do México, cerca de 500 mil pessoas participaram das manifestações, especialmente na região da Cidade do México. Tá? Vocês podem ver as fotos com, né, milhares de pessoas nas ruas, especialmente na Praça do Zócalo, né, que é o grande centro da Cidade do México. Esses números, repito, são da oposição, não tem um número que vem das autoridades, tal, né? Tem aquele meme, aquela brincadeira, né? Que pelo menos aqui em São Paulo, né? Que quando você tem quando você tem uma manifestação, você vai ter a organização dizendo 100, a Folha de São Paulo dizendo 50 e a PM dizendo 10. Né? Então, enfim, a gente não sabe quantas pessoas estavam nas manifestações, porém o fato é que nós tivemos essas grandes manifestações puxadas especialmente pela oposição, porém que, repito, a crítica a essa mudança vem tem duas origens. A de eventualmente deixar o órgão submetido ao governo de ocasião e o fato de que a reforma foi rejeitada no referendo. Né? Enfim. Também... E o Felipe citou o PAN, cabe lembrar, né, que o Partido de Ação Nacional foi aquele que pôs fim à hegemonia do PRI na virada do século com a vitória do Vicente Fox. Isso, Vicente Fox e suas botas de couro, era de cobra ou de jacaré? O homem forte da Coca-Cola no México. Isso, e o senhor Coca-Cola do México. Agora eu não lembro se era cobra ou se era jacaré. Era feio. Era de mau gosto. Exatamente. Você foi cirúrgico. Também em relação ao México, meu caro Matias, outras duas notícias. A primeira delas é que o México anunciou nessa semana que vai manter o seu embaixador no Peru, apesar do Peru ter convocado de volta o seu embaixador no México. Por quê? Lembrando, o governo López Obrador disse que o Pedro Castillo, né, está sendo alvo de uma conspiração, de que ele foi removido do poder ilegalmente e que o novo governo é um governo que governa com as baionetas e com a repressão e que a Dina Boluarte é uma marionete de outras forças mais profundas peruanas, tá? Depois dessas declarações. E lembrando que o México também recebeu a família do Pedro Castillo e aceitou receber o Pedro Castillo como azelado político. O Peru... E sempre lembrando, isso faz parte da tradição diplomática do México. Isso. Independente da ideologia. E aí o Peru convocou de volta o seu embaixador na Cidade do México, porém o governo mexicano afirmou que vai manter o seu embaixador no Peru. E finalmente, também essa semana, na última terça-feira, o López Obrador afirmou que bateu um fio ali, teve uma ligação telefônica com o senhor Elano Almíscar, também conhecido como Elon Musk, também conhecido como Space Karen, dono do Twitter, filhote do Apartheid. Apartheid Boy, e ele anunciaram uma fábrica da Tesla, né, que é a marca de carros do Elon Musk, no norte do México, que pode representar até 10 bilhões de dólares para a região. É importante também contextualizar, né? Assim, a fábrica provavelmente vai ficar na região de Monterrey, que fica no estado de Nuevo León,
na fronteira com os Estados Unidos, e que também é conhecido, né, pelas maquiladoras, né, enfim, produtoras de componentes para a indústria americana. Maquiladoras, o que seria uma maquiladora? Maquiladora vem do castelhano maquilare, né, maquiagem, e é fruto de um programa entre os governos do México e dos Estados Unidos em meados dos anos 1960, no qual se instalavam, né, fábricas de componentes, encaixe ou empacotamento para os fabricantes originais, no começo, né, de origem estadunidense, mas depois se expandiu para outros países. Tá, cadeia de produção, enfim, é que você é bilíngue e eu sou burro. Mas, então, uma coisa que é interessante contextualizar, né, meu caro Matias, que a gente mencionou agora, não lembro se foi semana passada ou antes do Carnaval, que o México nacionalizou suas reservas de lítio. O México tem grandes reservas de lítio que são essenciais para as baterias de carros elétricos como os produzidos pela Tesla, né? Então, o México, além de ser um grande centro de indústria automotiva, né, no mundo, ainda tem essa questão da disponibilidade de reservas de lítio, que certamente devem fazer parte aí desses cálculos para essa nova planta da Tesla. Ainda na nossa quebrada latino-americana, 2 notícias da terça-feira passada, dia 28 de fevereiro. Petro demite 3 ministros por reformas na Colômbia. Atualmente, né, na Colômbia, nós temos uma questão, né, de uma proposta de reforma na área da saúde, especialmente no país, e por conta disso, ele demitiu o então ministro da Educação, né, Alejandro Gaviria, a então ministra dos Esportes, Maria Isabel Urrutia, e a ministra da Cultura, Patrícia Aridza. Tá? As nomeações dos substitutos, né, foram anunciadas de maneira interina essa semana. Tá? E o que acontece? A ministra da Saúde, a Carolina Corcho, ela está, como eu disse, não sei se a palavra certa seria liderando, coordenando, né, um esforço de reforma na saúde do país, e colocou a ministra da Saúde em choque com o ministro da Fazenda. Tá? Então, devido justamente ao custo dessa reforma, que seria algo na casa de 1,8 bilhão de dólares, aumentando progressivamente pelos próximos 10 anos. Tá? O principal ponto de discussão dessa reforma, segundo a matéria na Folha de São Paulo, nesse caso, tá, que tem como fontes a France Press e a Reuters, é o fato da administração das entidades promotoras de saúde, as EPs, tá, que a reforma, né, um dos pontos da reforma é aumentar a gestão do Estado nessas entidades, que hoje é feita em parceria com a iniciativa privada. Outra notícia colombiana, meu caro Matias, é que ontem, na província de Caquetá, um policial e um manifestante foram mortos, tá, devido a um protesto na região de um campo de petróleo. Inclusive, trabalhadores desse campo de petróleo foram feitos reféns por moradores de comunidades rurais. Tá? As autoridades afirmam que é possível que dissidentes das Farc estejam envolvidos nesse episódio de violência, e o início dos protestos nessa região do campo de petróleo, perto da cidade de São Vicente del Cagán, tá? Parte dessas manifestações ocorreu devido à construção de uma estrada passando por uma zona rural. E vizinho da Colômbia, no Equador, na última quarta-feira, dia 1º, uma comissão, né, do Legislativo, a Comissão da Verdade, Justiça e Combate à Corrupção, aprovou um relatório que recomenda o impeachment do Guilherme Lasso por supostos atos de corrupção e atentado à segurança pública. Tá? O documento foi aprovado por 6 votos a 1. Vamos lembrar, primeiro, em relação à corrupção,
nós tivemos uma denúncia de esquema de corrupção envolvendo o cunhado do presidente, o Danilo Carreira, tá? E alguns funcionários do gabinete presidencial. Não temos, pelo menos não até o momento, nada envolvendo diretamente o Guilherme Lasso. Sobre a segurança do Estado, né, nós tivemos recentemente, infelizmente, os diversos episódios de violência no Equador, incluindo violência por parte de criminosos, violência por parte de grupos criminosos organizados dentro das prisões, violência por parte das forças do Estado, incluindo aí o uso de situações de emergência em que nós tivemos a suspensão de alguns direitos e o uso das forças de repressão contra manifestantes contra o governo Guilherme Lasso. Então são essas duas acusações. Porém, a base disso tudo, recapitulando para os nossos ouvintes mais antigos e apresentando isso para os nossos ouvintes mais novos, é o fato de que o Guilherme Lasso está completamente isolado no Equador, né? Ainda mais depois das 8 derrotas nos referendos que ele propôs. Então, se essa comissão autorizar o impeachment do Guilherme Lasso, isso for ao voto no plenário, ele dificilmente vai se salvar, porque hoje ele basicamente não tem apoio nenhum no Equador. Não apenas pelo fato de que a maior parte do parlamento, do Congresso, está na mão de partidos de esquerda, mas também pelo fato de que os próprios partidos de direita já não apoiam o Guilherme Lasso. Né? Inclusive estão agora brigando para ver quem vai ser o líder da direita equatoriana nas próximas eleições. Então a situação do Guilherme Lasso está bem delicada. Brasil e Paraguai pagam última parcela do financiamento da hidrelétrica de Itaipu. Finalmente, né, Itaipu, aí, depois de 50 anos, né, terminou de pagar, né, o financiamento. Qual foi a maior loucura que você fez no relacionamento amoroso? Um financiamento de 50 anos para construir uma hidrelétrica. Você está dizendo então que Brasil e Paraguai é um caso de amor? É um caso de amor. Você vai virar a marqueteira do Itamaraty, hein? Brasil e Paraguai, um caso de amor. Visite o Paraguai. Mas essa notícia é importante porque, assim, lembrando, isso daqui não é uma notícia, não é exatamente uma notícia porque é algo que já era previsto. E nós estamos batendo nessa tecla aqui no Xadrez Herbal, pelo menos desde 2021. E essa vai ser a grande questão internacional no noticiário brasileiro em 2023. Por quê? Vamos recapitular brevemente, né? Em abril de 73, tá, durante as ditaduras militares no Brasil e no Paraguai, os dois governos assinaram o Tratado de Itaipu, que estabeleceu o modelo, né, da construção da usina de Itaipu e o modelo de pagamento. Tá? A hidrelétrica, né, ela começou a operar em 84, tá? E o modelo de pagamento era que, basicamente, você tem um grande financiamento, especialmente pelo Brasil, né? O Brasil foi o grande financiador da construção de Itaipu, e por conta desse acordo, por conta do fato de que o Brasil era o financiador, o Paraguai tinha a obrigação de vender o seu excedente de energia para o Brasil. Por quê? Pelo Tratado de Itaipu, a energia é dividida igualmente. Só que o Paraguai, 95% da sua energia elétrica vem de Itaipu e ainda sobra. Então, o que sobra do Paraguai, o Paraguai revende para o Brasil por um preço camarada, digamos assim, pelo acordo, tá? E Itaipu responde a mais de 10%, né? Pouco mais de 10%, entre 12% e 15% da energia consumida no Brasil. Então, uma coisa que é importante de lembrar também, de contextualizar, porque Itaipu é sempre evocada como o grande legado supostamente positivo da ditadura militar. Primeiro, o projeto de Itaipu ele é concretizado durante a ditadura, mas ele antecede a ditadura. Tá? As primeiras negociações entre Brasil e Paraguai foram realizadas com o João Goulart como ministro ainda. Tá?
você já tinha projetos desde a década de 50 de construir uma usina ali, que seria a usina, inclusive, na região das Sete Quedas, né? Seria uma usina diferente. Segundo, você tem toda a discussão, inclusive, né, sobre a morte, o assassinato do diplomata Jobim, né, que denunciaria os esquemas de corrupção em Itaipu, né, que Itaipu saiu muito mais caro do que o planejado, questões ambientais, questões das populações indígenas locais também, mas enfim, isso são outras questões. E esse crime que ocorreu no começo de 1979. Isso, porque ele... Já durante a abertura. Isso. Então, feitos esses asteriscos, por que a gente está dizendo que há 2 anos, independente de ser quem ganhasse a eleição, fosse Lula, fosse Bolsonaro, fosse, sei lá, Simone Tebet, quem fosse, seria o grande debate. Por quê? O Brasil precisa de Itaipu. Itaipu é essencial para a economia brasileira. A gente está falando de mais de 10% da energia de uma das maiores economias do mundo, um país de 200 milhões de pessoas. E o acordo vence. O acordo faz 50 anos e venceu, ele tinha essa previsão. E o Paraguai quer renegociar o acordo já tem muito tempo. A gente fez um programa recente, inclusive, em que a gente expôs muito do lado paraguaio, né, devido aos protestos. Por quê? Porque para o Paraguai, o que os paraguaios desejam? Né? Programa de número 199. Tá, pessoal? 199, 198 e 199. Foram 2 programas que a gente abordou o tema. Tá? O Paraguai deseja poder vender a sua parte da energia de acordo com os preços internacionais. Ou seja, primeiro, poder vender para quem ele quiser. Então, se o Paraguai quiser revender a energia excedente para Bolívia, para Argentina, para ficar em países fronteiriços, ele poder, ou seja, ele não ter obrigação de vender para o Brasil. E segundo, ele poder vender nos preços internacionais. Porque, como eu falei, hoje o Paraguai é obrigado a revender para o Brasil por um preço camarada, porque é o Brasil que financiou a obra. Porém, o financiamento acabou. Então, o que seria ali a vantagem brasileira, o motivo dessa vantagem brasileira é, Paraguai, eu vou financiar a obra e em troca você me vende mais camarada, hein? Agora acabou, porque o financiamento já se pagou, já foi, né? Itaipu, inclusive, ela será lucrativa, né? Pensando ali na lógica da empresa binacional de Itaipu, né? Então, vai ser uma negociação um pouco complicada, porque ela é essencial para a economia do Brasil, para a economia do Paraguai, porque o Paraguai quer algo que é completamente oposto ao que o Brasil quer, e tem uma outra questão que a gente também já explicou aqui. A gente não sabe com quem o Brasil vai negociar ainda, porque o Paraguai vai ter eleições presidenciais lá. Não tem reeleição, então a gente sabe que não é o Marito, o Mário Abdo Benítez, mas a gente não sabe nem quem estará na presidência do Paraguai. Se vai ser hoje a esquerda está favorita, né, nas pesquisas, porém a gente não sabe, pode ser o Chilavert o presidente do Paraguai. Não pode, porque ele está com 0,9% das intenções de voto, de acordo com a consultora AT-ISNEAD. Mas, amigo, se os cactos da Juliette fizeram mutirão... Aí ele... Aqui a gente está falando de voto real, Felipe. Tá, por desculpa. pessoa. Desculpa. Tá. Mas, enfim, você trouxe a realidade, mas assim, o fato é o Chilavert é candidato ainda, sim, pelo menos, né? Então, assim... E assim, ele completou o bingo da canalice, assim, né? Da canalice, meu Deus. Se chegar um processo, foi você, hein? Ele já me bloqueou no Twitter. Então, assim, esse vai ser o grande tema. E agora, né? E a gente está mencionando isso por quê? Porque as eleições vão ser agora no dia 30 de abril, né? Daqui menos de 2 meses. Quem está liderando é o candidato governista, o Santiago Peña. Em segundo lugar, nas pesquisas, está o Efraim Alegre, que já foi derrotado tanto pelo Horácio Cartes quanto pelo Mário Abdo Benítez. Ele que faz parte agora da Concertação Nacional. Ele é ligado ao Partido Liberal Radical Autêntico, né, que são os blancos no contexto paraguaio, um dos partidos mais antigos do país, mas foi ministro de Obras Públicas e Comunicações durante o governo Fernando Lugo. Isso.
que foi o único governo de esquerda que o Paraguai teve, né, sei lá, desde a Guerra do Chaco. E nem por inteiro. Isso. E a gente está mencionando isso por quê? Porque a última parcela foi paga agora no dia 28, terça-feira. Tá? Ainda em outras notícias brasileiras, meu caro Matias, rapidinho, né? O John Kerry, né, o enviado especial do governo dos Estados Unidos para o clima, esteve aqui no Brasil essa semana, se encontrou com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, emitiram uma declaração conjunta, falaram de metas de Fundo Amazônia, metas de preservação de meio ambiente e tudo mais, se encontrou com o Geraldo Alckmin também, mas nada de muito concreto. Tá? A real é essa. John Kerry visitou aqui, conversou acolá, mas nada de muito concreto. O Brasil, né, apresentou a candidatura do professor Fábio Balestro Floriano para fazer parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o mandato de 2024 a 2027. Né? Ele que é mestre em Relações Internacionais, além de advogado. A eleição será realizada em junho, né, durante a Assembleia Geral da OEA. E, finalmente, o governo de Israel e o governo dos Estados Unidos e o Ted Cruz, né, o senador caricato dos Estados Unidos, condenaram, né, essa semana o fato de que 2 navios da marinha iraniana puderam atracar no porto do Rio de Janeiro. Né? A gente comentou dessa notícia algum tempo atrás. Por quê? Porque o Irã originalmente queria que os navios passassem pelo Brasil durante a visita do Lula ao Joe Biden, né? E o Brasil não autorizou porque considerou aquilo lá como uma provocação. Então adiou essa chegada e aí agora o Macron e o Dena passaram pelo Rio de Janeiro, estão no Rio de Janeiro, onde ficam até amanhã, dia 4 de março. Né? Lembrando que, assim, o Brasil não reconhece sanções unilaterais, só reconhece sanções feitas no âmbito da ONU, então não existe motivo legal, não existe impedimento legal para esses navios passarem pelo Rio de Janeiro, fazerem ali uma parada, né, por qualquer motivo que seja. Então, mesmo com esses protestos, os navios puderam operar normalmente. Bem, excepcionalmente essa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Giro de Notícias. Abrindo o mês de março, notícia do dia 1º, última quarta-feira. Diretor do FBI diz que vazamento de laboratório na China provavelmente foi origem da pandemia. E lá vamos nós de novo. Pois é, o Átila até postou, né, sobre isso. Lembrando que, assim, muita gente trata como sinônimo, quando não é, né, o vírus ter saído de laboratório, o vírus estava no laboratório e escapou. Outra coisa é o vírus ter sido criado em laboratórios. Não são sinônimos. Tá? Mas agora, né, novamente, o governo dos Estados Unidos afirma que, então, a partir do laboratório de Wuhan, né, que nós tivemos esse vazamento que seria, então, a origem da pandemia. E, né, como o Matias falou, é mais uma rodada aí de troca de acusações e tudo mais. Passando em outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias, o Ron DeSantis, governador da Flórida, removeu, né, o privilégio da Disney, né, que basicamente se autogovernava. Né? A Disney tinha um distrito especial fiscal e durante o anúncio ele falou que o reino corporativo finalmente chegou ao fim. Né? Lembrando que a briga entre o governo Ron DeSantis e a Disney é mais antiga e está ligada especialmente à questão de pautas de costumes, esse tipo de coisa, e ele quer fortalecer
a imagem dele como presidenciável dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos também revelou na última quarta-feira que não há indícios de uma ação de governo exterior, né, pela responsável na chamada Síndrome de Havana, né, aqueles vários casos em que diplomatas e funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos tiveram dores de ouvido, dores de cabeça, enxaquecas, tontura, perda de memória, né, em Havana, e que seria né, aí falaram de que poderia ser poderia ser gafanhoto ou uma arma sônica. Terrorismo sonoro. Exatamente. E agora o governo dos Estados Unidos falou que não há indícios de ações de agentes externos, tá? Na última quarta-feira, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de venda, no caso, não é fornecimento, mas de venda de até 619 milhões de dólares em equipamentos militares para Taiwan, o que, obviamente, gerou protestos chineses. Também em relação aos Estados Unidos, meu caro Matias, no último dia 28 de fevereiro, tivemos o primeiro turno das eleições em Chicago. E a atual prefeita, a Lori Lightfoot, ficou em terceiro, com 17% dos votos, sendo então eliminada da corrida. Ela que foi a primeira mulher negra e a primeira pessoa abertamente homossexual a governar Chicago, né, que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. E os dois que disputarão o segundo turno também são democratas, né? O Paul Vallas e o Brandon Johnson. Tá? O Vallas ficou em primeiro no caso. Também nos Estados Unidos, o painel de ética da Câmara dos Deputados anunciou que vai investigar o parlamentar George Santos, né? Ou seja, vai oficializar as investigações contra o parlamentar George Santos, que a gente já falou aqui é no mínimo um mitômano. E tanto Estados Unidos quanto Canadá anunciaram que vão banir o TikTok de celulares oficiais de funcionários do governo federal. Né? Lembrando que a acusação é que o TikTok tem vulnerabilidades que permite a China capturar, né, dados das pessoas que usam os aparelhos. Também no meio da semana, apagão deixa 40% da população argentina sem energia. Tivemos um apagão, né, na quarta-feira que deixou cerca de 20 milhões de pessoas no escuro, especialmente na área metropolitana de Buenos Aires, as províncias de Santa Fé, Córdoba, Mendoza e San Juan. Tá? Segundo as autoridades, a causa do apagão foi um incêndio nas linhas de transmissão entre as cidades de Campana e General Rodrigues. Que ficam na região metropolitana de Buenos Aires. Isso, e aí isso causou uma série de desconexões por razões de segurança, resultando no blackout. Isso também por conta que é comum nessa época do ano, principalmente na região metropolitana de Buenos Aires, um consumo elevado por conta das ondas de calor, e o pessoal liga ar-condicionado, enfim, porque as residências na Argentina são construídas pensando no inverno, né? Então precisa de uso de artifícios eletrônicos para espantar a retenção do calor. Isso, e muita gente sofreu justamente com essa questão do calor, e também paralisou os trens em Buenos Aires bem no horário de pico. Tá? Outras duas notícias argentinas, meu caro Matias. Uma delas é que na terça-feira, dia 28, o Congresso aprovou a lei da moratória previdenciária, né, que vai permitir que cerca de 800 mil pessoas que estão em idade de se aposentar, mas não possuem os 30 anos de contribuição necessárias, possam se aposentar. Mas então são pessoas que não trabalharam? Não, normalmente são pessoas, por exemplo, trabalhadores do setor informal, né? Ou seja, pessoas que não conseguem comprovar esses 30 anos de trabalho, porém que já têm a idade mínima, então cerca de 800 mil pessoas vão poder se aposentar. E a outra notícia é que no último dia 1º de março,
a Argentina suspendeu temporariamente as suas exportações de frango depois de detectar o primeiro caso de gripe aviária, né? Lembrando que isso é um mecanismo automático, né? O país, quando ele perde o status de país livre da gripe aviária, você tem que adotar uma série de medidas ali para combater o vírus e mostrar que a sua produção está segura do ponto de vista sanitário. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 2 de março. Parlamento do Vietnã elege novo presidente. A gente comentou, né, algumas semanas atrás, né, que o Nguyen Xuan Phuc, né, ele renunciou devido a denúncias de corrupção, denúncias ali de abuso de poder, e agora a Assembleia Nacional do Vietnã elegeu o Vo Van Thuong como o novo presidente do país. Tá? O Thuong, que é inclusive o mais jovem dos integrantes do Politburo do Vietnã, 16 integrantes do Politburo, né, que é o principal órgão decisório do Vietnã. Né? O presidente é uma figura de chefe de Estado quase cerimonial. Também no aqui a gente, mesmo o Breaking News vai ser Sudeste Asiático, né, mas ali na região Sudeste Asiático, Ásia continental, a coalizão do Nepal, de governo do Nepal, pode novamente vir a cair, já que o vice-primeiro-ministro e 3 ministros renunciaram, né, em protesto a uma decisão do primeiro-ministro de apoiar um candidato presidencial de outro partido. Lembrando que a coalizão que governa o Nepal é uma coalizão de partidos comunistas. Né? Você tem o Partido Maoísta e o Partido Comunista Unificado Marxista-Leninista. Tá? E o presidente afirmou que ele ia apoiar um candidato à presidência do Congresso Nepali, que é o Partido Social-Democrata. Tá? E por conta disso, o Partido Comunista Unificado Marxista-Leninista pode romper com o Partido Maoísta, levando então ao fim do governo. E não é uma esquete do Monty Python. Pois é, fica parecendo alguma sátira com centro acadêmico, alguma coisa assim. A esquete do quiz sobre comunismo. O quiz comunista é bom. Que só sai perguntas sobre futebol. Isso. E na China, né, nesse final de semana, começarão as 2 sessões do Congresso Nacional do Povo que vão anunciar, né, quais serão os próximos objetivos, especialmente em relação a políticas econômicas aí para os próximos anos na China. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Líder da oposição no Camboja é condenado a 27 anos de prisão. O Ken Sokha, ele foi condenado a 27 anos de prisão, né? Ele que tem 69 anos de idade, cofundador do Partido de Salvação Nacional do Camboja, que é o partido que a gente mencionou alguns programas atrás, né? Já foi formado, dissolvido, e ele foi detido em setembro de 2017 e ele foi condenado por tentar conspirar para derrubar o governo, né? O governo do Hun Sen, que está no poder no Camboja desde 1985. Tá? Lembrando que o outro principal líder da oposição do Camboja também é condenado à prisão perpétua no país, porém ele não está preso porque ele está exilado. Então, e muitas pessoas, né, muitas organizações criticam a decisão, afirmando que é uma decisão por motivação política, né? Porém, o Ken Sokha, devido à sua idade, ele não pode concorrer a cargos políticos, porém vai poder cumprir prisão domiciliar.